Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 12h30 até as 13 horas. Abri o programa com esse lindo trabalho de violão, tirado de um CD do grande instrumentista austríaco chamado Gandalf. Esse é o disco Gallery of Dreams e tem a participação do Steve Hackett, que foi o guitarrista do Genesis na década de 70 e que tem uma extensa carreira solo até hoje. Então nós temos ali dois violões, Gandalf e Steve Hackett, nessa peça que é a 13ª faixa do disco Gallery of Dreams do Gandalf. Isso é do ano de 1991. Bom, vamos lá. Eu estou com a voz um pouquinho detonada hoje, porque eu tive uma crise alérgica ontem de madrugada, uma rinite daquelas que pega a gente, e aí acordei hoje com uma síndrome respiratória que está me atrapalhando um pouco por causa da congestão nasal e a garganta, mas dá para fazer o programa. A gente tem aqui na parte técnica o nosso amigo Jean, e também está aqui o Evaldo, que acabou de sair do plantão aqui dele meio-dia, mas ficou para assistir o programa aqui ao vivo, agora 12h36, aqui na Paulista. Seguinte, eu estava em Salvador durante o Carnaval, fui passar uns dias com meus amigos lá, não pelo Carnaval, mas eu estava no bairro de Itapuã, hospedado lá, então cada dia eu ia numa praia diferente. Então descansei bastante lá na Costa Verde da Bahia. E num dos dias eu estava meditando e estava lendo um pouco antes o livro Ligando os Pontos, do George Ferenstein, que é um autor que eu gosto muito. Ele já desencarnou e ele tem um livro, um tratado de yoga muito grande que eu aprecio bastante. E ele fez esse livro Ligando os Pontos, que é um livro que fala de ecologia, fala dos elementos água e fogo, e eu estou lendo o livro. Acontece que durante aquela meditação eu estava sentado de pernas cruzadas no sofá, meus amigos estavam sentados ali de olhos fechados, a gente estava fazendo a meditação, quando surge aquele grupo de espíritos dos iniciados, Evaldo, aquele grupo na minha frente de hindus, e aí começaram a projetar uma mensagem na minha mente. Eu, então, não tinha papel na hora, abri o livro e comecei a escrever no próprio livro. Eu estou virando aqui para a câmera, porque o Jean está filmando, eu comecei a escrever no próprio livro, né? Então, o livro do George Ferenstein tem uma mensagem dos iniciados. Eu nem passei a limpo ainda isso, está sem a correção, e eu quero ler a mensagem deles para vocês, porque ela é muito séria. É um grupo de mentores extrafísicos, eles jogavam as ideias em bloco, eu ia anotando, então são vários blocos de ideias que eu quero agora passar para vocês. Não tem nem título ainda, não coloquei título, não revisei, mas eu faço questão de ler a mensagem para vocês, porque ela é pertinente para todos nós que estamos estudando a parte espiritual. Eu mesmo, inclusive, eu estou dentro disso também. São reflexões que servem para todos nós. Nós vamos usar o CD Healing Suite do flautista Jim Evanson e do tecladista Tom Barabas. E nós vamos usar a faixa número 3, Big Love Story, que vai ser a trilha sonora enquanto eu vou lendo, tá, Jean? E quando acabar eu te fizer um sinal, você vai emendar com o CD Smug Magica, da banda italiana de rock progressivo Leorme. Nós vamos escutar a faixa Amico Delieri, que é a faixa número 2 em italiano, que é maravilhosa. Tá bom? Então, Jean, vamos lá, libera o som do Healing Suite e eu vou lendo o texto aqui para vocês, relembrando que está sem correção ainda, está do jeitinho que eu escrevi. Espero que suscite reflexões sadias
para vocês, como suscitou para mim também. Vamos lá, Jean. Respeite o tempo de cada um, pois o despertar da consciência não ocorre repentinamente. São necessárias muitas descidas ao plano material para ajustar as vibrações do ser aos níveis sutis. Antes do acesso às miríficas correntes da consciência cósmica, a consecução do caráter de luz nas provas do mundo. Antes de visitar espiritualmente o Parque dos Devas, a realização das lições de paciência e discernimento no relacionamento com os outros. Evoluir demanda tempo e esforço, e não é possível acessar os planos miríficos sem a devida depuração nos níveis mais densos. O fato de alguém descortinar os arcanos espirituais não o torna superior a ninguém. O mesmo princípio divino habita o coração dos profanos e dos iniciados, pois o todo está em tudo. Portanto, respeitar a todos é fundamental na ascese evolutiva. Quem sabe mais precisa ser responsável e paciente com os que sabem menos, inclusive ajudando-os a evoluir espiritualmente e respeitando os seus tempos de despertar. Uma consciência esclarecida não fica criticando os caminhos alheios e nem os que sabem menos. Pelo contrário, procura ajudá-los com paciência e compreensão. A espiritualidade maior sabe bem o que cada um está fazendo no mundo, e quem opera sob a égide da luz tem a clara noção de que não sabe tudo e, por isso, caminha de mente aberta pelo mundo. O que seria do homem se o alto não respeitasse o seu tempo de despertar? E isso também se aplica aos estudantes espirituais de todos os níveis em seus relacionamentos no mundo. Quem quer mais luz, que comece respeitando a todos e celebrando as diferenças e matizes dos seres e das coisas em todos os planos. Universalismo não é floreio místico e nem utopia espiritualista. É estado de consciência de quem está desperto e sereno. Quem é da luz reconhece que o dono de tudo é o todo. Ele é o grande mestre. Ele é o Senhor de todos os tempos. Portanto, antes do raiar da aurora da consciência cósmica em seu coração, o habitante terrícola precisará caminhar revestido de corpo denso por culturas e planos variados para aprender a arte de respeitar os outros. E só então ele voará livre para comungar com as estrelas. A consciência cósmica é o destino comum de todo ser. Porém, antes, o estudo e o trabalho na crosta do mundo e além. Antes da ascese espiritual, o respeito a todos os seres e suas diversas formas de expressão. O universalismo começa na própria mente cósmica do todo, onde está tudo. E quem é da luz também respeita a tudo. Antes do acesso às estrelas, a compreensão.
Antes da liberação da matéria, o respeito. Antes da navegação pelos mares etéreos da mente universal, as vivências nos orbes densos. E isso é assim para todos, mestres e discípulos, iniciados e profanos, encarnados e desencarnados, terrestres e extraterrestres. Que os habitantes terrícolas meditem nas excelsas vibrações do Cristo cósmico e seus avatares, para que, no devido tempo de cada um, haja o verdadeiro despertar consciencial. Urge que aqueles que sabem mais respeitem os que sabem menos. E assim, e operando assim, alcancem os planos miríficos, como deve ser, com compreensão e lucidez, com paz e luz. Ok, amigos, essa linda canção que vocês estavam ouvindo agora é da banda italiana de rock progressivo Leorme. O CD se chama Smog Mágica, do ano de 1975. O Leorme é uma banda que eu tenho todos os discos, aquele rock progressivo feito na Itália na década de 70, e o Evaldo Ribeiro está ali
me ameaçando, dizendo que vai roubar o CD aqui na saída. Esse CD é remasterizado, é bem legal. Essa música se chama Amico de Ieri, foi feita em homenagem a algum amigo. Eu acredito que seja amigo de sempre, amigo fiel, alguma coisa assim. E o trabalho de guitarra é muito bonito, por baixo da voz do Aldo Tapagliera, que é o nome do vocalista aqui dessa banda Leorme. Durante a leitura do texto, o CD Healing Suite, de Jim Everson e Tom Barabas, e abrimos o programa com Gandalf, Geller of Dream. E esse Leorme Smog Mágica é um dos grandes trabalhos do Leorme, e eu já toquei essa música Amico de Ieri algumas vezes ao longo dos anos aqui no programa, só que essa edição que eu trouxe hoje é remasterizada, então o som está cristalino, está muito bonito. Seguinte, o texto que eu li para vocês não tem nem nome ainda não coloquei no Passei a Limpo, mas vocês devem ter notado a profundidade da abordagem desse grupo de espíritos iniciados, o respeito aos que sabem menos. Por quê? Eu mesmo me deparei ao longo dos anos com pessoas extremamente arrogantes dentro daquilo que elas achavam que sabia. Porque conhecimento não é sabedoria. O mundo está cheio de gente com conhecimento sem sabedoria alguma. Gente que, por exemplo, é craque num tema, estuda tudo daquilo, mas não perdoa ninguém, por exemplo. Em contrapartida, encontramos pessoas que, de repente, não têm esse conhecimento todo e perdoam aqueles que lhes fazem mal. Então, quando se fala sabedoria, não é apenas o conhecimento, mas um somatório de qualidades que elevam o nível da consciência num ponto de equilíbrio. Então, o conhecimento, ele precisa ser alicerçado pela alegria, pela ética, pelo amor, para que ele possa ter a qualidade de elevar a consciência, porque o conhecimento tem a parte boa de eliminar a ignorância. Mas o conhecimento em si não equilibra as emoções, porque senão todo intelectual seria equilibrado emocionalmente. E muitas vezes é o contrário, fica só num clima mental de conhecimento e lida mal nos relacionamentos humanos com as outras pessoas. O Evaldo está dizendo que o mundo está cheio de gente assim. É verdade, é o cara que é o técnico numa área, né? Ele é craque naquela área, é chamado de gênio, chega em casa, ele é alcoólatra, ele bebe pra caramba, ele espanca a companheira ou usa droga. Ele não é um gênio, ele é um idiota, que na verdade é técnico numa área, mas é medíocre na arte de tratar os outros. Então, não confundir conhecimento com sabedoria. Agora, o conhecimento, ele é ferramenta. Como toda ferramenta, pode ser usada para o bem e para o mal. Então, o conhecimento erradica a nossa ignorância. E sem ignorância, o medo desaparece. As trevas conscienciais somem e você é capaz de observar com clareza as coisas pelo seu próprio raciocínio, pelo seu próprio discernimento. Seu nível de consciência melhora quando você clareia o seu pensamento, quando você cria climas mentais mais arejados, sem medo, sem superstição, sem trevas, com claridade à frente. Só que o conhecimento como ferramenta, ele pode ser aplicado para o outro lado. Então, por exemplo, tem gente que usa o conhecimento para crescer, melhorar, ajudar os outros, e tem gente que usa o conhecimento para se prender dentro do próprio ego do seu saber. E essas pessoas, Evaldo, elas falam assim: eu sei e você não sabe. E eu não vou te ensinar, inclusive porque você não vai me entender. Ela já parte do pressuposto que todo mundo é burro e ela é inteligente. Isto não é alguém de conhecimento, isso é alguém com arrogância. O conhecimento está prendendo ela na própria mente. Em contrapartida, o conhecimento, quando alicerçado por amor, por alegria e ética, se transforma numa ferramenta mais clara e leva a pessoa a melhorar ela própria e a compartilhar esse conhecimento de forma que melhore o meio onde ela está, as pessoas que estão em torno, com este conhecimento, que se torna a atitude correta e equilibrada. Então, nesse sentido, é o alerta da mensagem dos iniciados. Aqueles que sabem mais precisam respeitar os que sabem menos e auxiliá-los na sua evolução, com o seu próprio conhecimento, expandindo e ajudando os outros a também ampliarem o seu conhecimento, a também crescerem e evoluírem, senão o conhecimento se torna prisão. Então, o conhecimento deve ser trabalhado como ferramenta criativa para melhorar o caráter da pessoa, melhorar a sua manifestação consciencial e humana no mundo. Então, não adianta nada a pessoa ser técnica naquela tal área, seja lá qual for, se ela não souber lidar com os outros aqui embaixo. O que adianta? O sujeito é um posto de conhecimento e não dá bom dia para o porteiro. Né? O outro sujeito, ele é craque numa determinada área, mas ninguém gosta dele porque ele é arrogante. E daí por diante o mundo
tá cheio de exemplos disso. Eu não estou falando de algo pessoal em relação a ninguém. Eu estou falando isso no sentido geral. E eu me deparei com muitas pessoas assim, que achavam que tinha um grau iniciático espiritual e que não poderia conversar com alguém de um grau menor. Besteira. Todo e qualquer ser evoluído que eu encontrei nas minhas saídas do corpo, nenhum deles se achava mestre, eles se achavam eternos aprendizes do todo. Nenhum deles era metido, pelo contrário, estavam dispostos a passar conhecimento, passar amor, vibrar luz, passar coisas boas e ajudar a humanidade. E temos isso espalhado em todas as áreas. O fato, por exemplo, de alguém ser um médium ou ser um parapsíquico desenvolvido, não torna ele superior a nada. Ele pode mexer com energia bem e, ao mesmo tempo, mexer com as suas emoções muito mal. Eu conheci muita gente assim, gente que manipulava energia e achava que era altamente evoluída porque tinha domínio energético. Agora, eu também vi magos trevosos que também manipulavam energia perfeitamente e, no entanto, eram do mal. Então, não é manipulação de energia que melhora o seu caráter. O que melhora o seu caráter é vivência, é a prática da vida. Agora, o domínio da bioenergia, dos chakras, se você souber mexer, facilita tudo para você, porque abre outras possibilidades. Mas isso não adianta se desenvolver sua arrogância. O ideal é usar todo esse conjunto de conhecimento e prática para melhoria da consciência, melhoria do meio em torno e melhoria das pessoas, e a gente ir tocando a bola de formas simples, tratando todo mundo direito. Nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra no momento, todo mundo precisando aprender um monte de coisa, inclusive aqueles que acham que sabem mais. Uma das coisas que precisam aprender é respeitar os que sabem menos. E esse, então, é o recado do programa de hoje. Espero ter passado bem a mensagem e sempre lembrando a todos vocês, ouvintes, que eu não tenho verdade absoluta nenhuma. O que eu estou passando aqui é a minha opinião, né, que é opinião relativa. Eu não sou senhor de verdade alguma, não sou mestre de ninguém, então, portanto, eu estou apenas expondo a minha opinião sobre esse tema, em cima da mensagem bacana que os iniciados passaram. Jean, tudo ok? Então, gente, 12h56 agora na Paulista, o programa aqui ao vivo. Vou descer com meu amigo Evaldo aqui para a gente almoçar, né? O Jean vai ficar aí de plantão, não vai almoçar, não é isso? Gente, obrigado aí pela audiência. Até mais.